Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Nico Wakatsuki, que é uma jovem bruxa, né? Uma jovem bruxa que adolescente que após completar, né, seu treinamento mágico, se muda para a casa de seu amigo de infância, né? O que se chama Morihito Togi, né? Se chama Morihito Togi, né? E ele nada mais é do que um ogro de aparência humana e devido à história ancestral de suas famílias, Morihito deve se tornar o familiar de Nico e acompanhá-la, né? E protegê-la também. Desculpa que eu tô assistindo aqui no canal. Deixa eu dar pausa aqui. Pronto. Aí estou falando de Weight Watch, então já solta dando like, já comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que é contado tudo o que ocorreu, né? Tudo que aconteceu desde o primeiro episódio até agora, né? Até o momento. É meio que um resumo. O começo é só um resuminho do que tem acontecido, do Morihito ter virado familiar da Nico, de como a Nico apareceu na casa do Morihito e tudo mais, e como que aquilo foi virando uma equipe. Ali a casa do Morihito acabou virando um hotel, entendeu? De como a casa do Morihito acabou virando um hotel. Por quê? Porque... Ai, pronto. Só pra encaixar aqui o fone. Aí a casa do Morihito virou praticamente um hotel. Por quê? Porque além da Nico, como ele era familiar dela, entrou um Tengu, que seria o Kanshi, e entrou um lobisomem, que seria o Keigo, e por fim entrou um vampiro, que seria o Misumi. Eles acabam ficando juntos ali na mesma casa, só que a própria Nico acaba contando uma história. A Nemo também aparece, mas ela só aparece de vez em quando, né? E ali ela acaba contando uma história de como era a infância. Por quê? Porque o Morihito naquele dia tinha ido visitar o túmulo de sua mãe, né? Porque ele decidiu ir visitar o túmulo da mãe, né? Porque eu acho que era aniversário da morte da mãe dele e tudo mais. Então, nada mais justo do que ir visitar o túmulo, né? E ali dentro daquele momento, a Nico acaba encontrando uma caixa com coisas, né, da infância do Morihito. E ela acaba encontrando uma carta que ela tinha escrito quando criança pro próprio Morihito. E aonde ele imbuiu magia dentro dessa carta, né? E como ela disse quando era criança, as palavras têm poder. Literalmente todas as palavras, até mesmo na vida real. Se você mesmo, até mesmo você não é uma bruxa, você falar alguma coisa, as palavras têm poder. Tem certas palavras que atraem coisas boas, tem certas palavras que atraem coisas ruins. Tipo, tem certas palavras que eu não posso dizer que com certeza vai trazer muita coisa ruim. Né? Algumas palavras, nomes e tudo mais que podem atrair muita coisa ruim. Por isso é melhor não dizer elas, entendeu? Por mais que o meu jeito de ser eu não consiga dizer, evitar de dizer as palavras, mas é errado dizer essas palavras em voz alta ou quando você estiver sozinho, porque vai atrair coisas ruins, entendeu? Então, naquele momento, dentro daquele momento, né, ela acaba se lembrando de quando o Morihito era sozinho, solitário e tudo mais. Ele era sempre bulinado, era evitado por muitas pessoas por conta da sua força. E ali ela começa a fazer amizade com ele, começa a conversar com ele. E quando ele vai para casa para tentar pegar algumas coisas ou tentar, ele vai para casa porque estava na hora de ir embora no outro dia no caso, né? No dia seguinte, por quê? Porque quando eles se separaram um dia, foram para casa, cada um para sua casa. E aí no outro dia a Nico acaba aparecendo bem na hora em que o próprio Morihito estava sendo confrontado por alguns garotos, né? E por conta disso eles foram embora, mas voltaram assim que viram que a Nico estava escrevendo alguma coisa pro Morihito, né? Quando elas viram que ela estava sentada escrevendo alguma coisa para o Morihito, eles decidiram atormentar ela. Decidiram fazer alguma coisa para atormentar ela.
né? Pegaram a carta, rasgaram. Só que quando ela contou da carta pro Morihito, ele foi atrás das partes da carta e conseguiu juntar ela. E aí, quando chega o momento deles se separarem para ela completar seu treinamento mágico, para ela fazer seu treinamento mágico, ele fica sempre, ele pendura aquela carta, cola aquela carta ali na parede e passa a maior parte do tempo olhando para ela. Só que essa carta estava imbuída com magia. E essa magia do que estava escrito ali, que a magia que estava imbuída naquela carta, acabou fazendo ele ser manipulado, fazendo ele só pensar nela como uma melhor amiga. Tanto que ele mesmo, enquanto estava no túmulo da própria mãe, acaba falando que a Nico é a melhor amiga dele. A própria Nemo acaba entendendo o que estava acontecendo. E avisa pro Keigo e pro Kanji para eles não falarem nada, nem pra Nico e nem pro Morihito. Porque isso poderia afetar a manipulação ali da carta. Mas eles poderiam fazer alguma coisa para ver, né? A própria Nico acaba falando que tem uma magia que pode ver, fazer link com o sentimento de cada um para ver as coisas, né? E ela queria fazer com o Keiko e com a Nemo, só que a Nemo pede para ela parar naquele instante, porque por conta do Wolf e tudo mais, e bababá, entendeu? Quando ela lança essa magia no próprio Morihito, né? Porque eles inventam, conseguem fazer uma manipulação para o Morihito não ver ela chegando com essa magia. E aí eles veem que ela só olha ela como amiga, né? Mas no final do episódio, lá pro finalzinho, ele tava lá conversando com ela e algo começa a acontecer, que uma borboleta começa a surgir e tudo mais, e aí surge uma luz de uma flor um pouco mais iluminada. Só pensaram que a própria Nico acaba pensando, é uma borboleta e tudo mais, mas o próprio Nico, o próprio Keigo, Kanji e Nemo entenderam que ali era praticamente uma flor, que ali poderia sim gerar um sentimento amoroso. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.